Na aula de hoje analisaremos a formação de imagens por uma superfície refratora esférica. A nossa análise vai partir da figura 2.31. Aqui na figura 2.31 nós temos uma superfície refratora esférica, é uma superfície que vai dividir dois meios de índice de refração diferentes, são meios transparentes e homogêneos, isso significa que o índice de refração é constante em toda a extensão do meio 1, com índice de refração valendo N1, e em toda a extensão do meio 2 de índice de refração N2. A nossa análise ela vai ser semelhante à análise que foi feita para os espelhos esféricos. Nós vamos definir alguns triângulos dentro desse esquema e a partir desses triângulos nós vamos utilizar a lei dos senos. A diferença é que antes de nós utilizarmos a aproximação paraxial, que nós utilizamos nos espelhos esféricos, nós vamos aplicar a lei de Snell às expressões, a expressão que nós encontrarmos inicialmente. Na representação nós temos o segmento de reta PS, que é o raio luminoso incidente na superfície refratora. Esse raio luminoso incidente forma um ângulo θ com a direção do eixo da superfície refratora. O segmento de reta PV fornece a posição do objeto em relação ao vértice da superfície refratora. O segmento de reta CV fornece o raio da superfície refratora esférica e o segmento de reta QV fornece a posição da imagem gerada pela superfície refratora. Você vê aqui que o ponto imagem é formado pelo raio luminoso que emerge da superfície refratora esférica, né? E o raio que forma a imagem é o segmento de reta SQ, que é o raio refratado, né? Que se originou do raio incidente PS. Aqui nós temos ainda a reta normal, e o prolongamento da reta normal cruza o centro da superfície refratora esférica. Você vê aqui o ângulo θ1, que é o ângulo de incidência na lei de Snell, e o ângulo θ2, que é o ângulo do raio refratado SQ em relação à reta normal à superfície. Na nossa análise para a superfície refratora esférica, a convenção adotada vai ser a que nós mostramos aqui à direita, onde a distância do objeto ao vértice, a distância da imagem ao vértice e o raio de curvatura da superfície refratora são todos maiores que zero. Aqui nós salientamos bem essa convenção porque na análise para espelhos convexos, quando nós tínhamos o centro de curvatura à direita do vértice, como é o caso aqui da nossa superfície refratora esférica, o raio ele era considerado menor que zero. Esse não é o caso, como nós podemos ver agora, para o raio da superfície refratora esférica. Então, nesse caso, mesmo que o centro de curvatura esteja à direita do vértice, o raio da superfície refratora esférica é considerado positivo. Então, nós vamos trabalhar em cima dessa convenção que nós colocamos aqui à direita. Então, agora nós vamos voltar nossa atenção para os triângulos formados pelos raios incidente, refratado e pela reta normal e também pelo eixo da superfície refratora esférica e aplicar a lei dos senos a esses dois triângulos para a gente formar uma equação, montar uma expressão que forneça a posição da imagem em função da posição do objeto, relacionando também as dimensões, ou melhor dizendo, as características da nossa superfície refratora esférica e da descontinuidade entre os meios, né, retratada pelo índice de refração relativo. Os triângulos que nós vamos analisar estão destacados aqui na figura 2.31. São eles o triângulo SCP e o triângulo
SQC. Então, aplicando a lei dos senos aos triângulos SCP e SCQ, nós vamos encontrar. Bem, vamos olhar primeiro aqui o triângulo SCP. Então, nós temos aqui para o triângulo SCP. Bem, vocês lembram como é que a gente trabalhava com a lei dos senos, né? A gente relacionava o seno de um determinado ângulo daquele triângulo com o lado oposto àquele ângulo. Então, nesse caso, nós vamos ter R dividido pelo seno de θ igual. Bem, agora nós vamos para o outro lado do triângulo. Nós vamos para o lado dado pela soma de P mais R, que está oposto a esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui, ó, ele vai ser π menos θ1. Então, nós vamos ter P mais R dividido pelo seno do ângulo oposto a esse lado, que é o seno de π menos θ1. Como esses ângulos, né, θ1 e π menos θ1 são suplementares, ou seja, a sua soma é igual a 180 graus, o seno de π menos θ1 e o seno de θ1, né, vão ser iguais. Então, nós temos que isso aqui vai ficar R sobre o seno de θ igual a P mais R dividido pelo seno de θ1. Agora nós vamos aplicar a lei dos senos ao triângulo SQC. O triângulo SQC ele tem lados Q menos R, R, que estão opostos a θ2 e θ', respectivamente. Então, pela lei dos senos, nós vamos ter que R, pode colocar em azul, R dividido pelo seno. Bem, R está oposto ao ângulo θ', né? Então vai ser R dividido pelo seno de θ' igual a... Aí nós vamos para o outro lado do triângulo, que é o lado Q menos R. E aí nós vamos ter Q menos R dividido pelo seno de θ2. Então isso aqui vai ficar igual a Q. Deixa eu ajeitar isso aqui. Isso aqui vai ficar Q menos R dividido pelo seno de θ2, que é o ângulo de refração do raio refratado em relação à reta normal. Os ângulos θ1 e θ2 estão ligados pela lei de Snell, como mostrado aqui na figura 2.24. O que nós vamos fazer agora é dividir membro a membro a expressão 2.23 pela expressão 2.22. O que nós queremos é que o termo relacionado aos índices de refração dos dois meios apareça numa expressão que relacione a distância objeto, o raio, e a distância imagem. Bem, então dividindo membro a membro a 2.23 pela 2.22, nós vamos encontrar R dividido pelo seno de θ' dividido por R dividido pelo seno de θ vai ser igual a Q menos R dividido pelo seno de θ2 dividido por P
mais R dividido pelo seno de θ1. Isso aqui vai ficar. Bem, aqui nós temos R dividido por R, vai dar 1. E a expressão vai ficar seno de θ dividido pelo seno de θ' igual ao seno de θ1 dividido pelo seno de θ2 que multiplica Q menos R dividido por P mais R. A razão entre o seno de θ1 e o seno de θ2 ela é dada pela lei de Snell, ou seja, o seno de θ1 dividido pelo seno de θ2 vai ser igual ao índice de refração absoluto do meio 2 dividido pelo índice de refração absoluto do meio 1. Então, a expressão vai ficar dessa forma aqui. Nós vamos ter seno de θ dividido pelo seno de θ' igual ao índice de refração absoluto do meio 2 dividido pelo índice de refração absoluto do meio 1, que multiplica Q menos R dividido por P mais R. Isolando o Q menos R dividido por P mais R de um dos lados da igualdade, nós vamos ter Q menos R dividido por P mais R igual a N1 dividido por N2, que multiplica o seno de θ dividido pelo seno de θ'I. Então, admitindo que θ, θ1 e θ2 são todos muito menores que 1, e utilizando a aproximação paraxial que nós vimos na expressão 2.17, nós vamos focar nesse pedaço aqui, nesse termo da expressão 2.25. Então, nós temos que seno de θ dividido pelo seno de θ' vai ser igual, ou a gente está usando uma aproximação, vai ser aproximadamente igual a... Bem, como nós estamos utilizando a aproximação paraxial, o seno, numa situação como essa, uma situação em que os ângulos são muito menores que 1, nós vamos ter que o seno de θ vai ser aproximadamente igual a tangente de θ, e que o seno de θ' vai ser aproximadamente igual a tangente de θ'I. Bem, então isso aqui vai ficar igual a... Bem, quem é a tangente de θ? A tangente de θ é o cateto oposto, que é o segmento de reta ST, que é definido como sendo H, dividido pelo cateto adjacente, que é o segmento de reta PT, que fornece a distância objeto. Então, isso aqui vai ficar H dividido por P, dividido pela tangente de θ'I, que é o cateto oposto ao ângulo, que é o segmento de reta ST, que é definido como sendo H, dividido pelo cateto adjacente ao ângulo, que, apesar da imagem não deixar isso claro, mas o segmento de reta adjacente ao ângulo θ'I é
a distância imagem, Qzinho. Então isso aqui vai ficar HP dividido por H dividido por Q. H dividido por H vai dar 1. Nós vamos encontrar finalmente que o seno de θ dividido pelo seno de θ' é aproximadamente igual a Q, que é a distância imagem, dividido por P, que é a distância objeto. Então, substituindo esse resultado na 2.25, nós vamos obter Q menos R dividido por P mais R vai ser igual a N1 dividido por N2, que multiplica a seno de θ dividido pelo seno de θ1, que nós acabamos de encontrar como Q dividido por P. Isso aqui vai ficar. Bem, a gente vai colocar vamos colocar Q em evidência aqui no numerador e P em evidência no denominador. E a expressão vai se tornar Q dividido por P, que multiplica 1 menos R sobre Q dividido por 1 mais R sobre P. Isso aqui vai ficar igual a N1 dividido por N2, que multiplica Q sobre P. Q sobre P dividido por Q sobre P dá 1. Nós vamos obter N1 que multiplica 1 mais R sobre P igual a N2 que multiplica 1 menos R sobre Q. Aplicando a distributiva, nós vamos ter N1 mais N1R sobre P igual a N2 menos N2, sim, está aparecendo um U, N2 que multiplica R sobre Q. Isso aqui a gente pode distribuir da seguinte forma: multiplicando a expressão ao lado por menos 1, nós encontramos finalmente N1 sobre P mais N2 sobre Q igual a N2 menos N1 dividido por R. Essa expressão é a expressão 2.28 e ela fornece a posição objeto em função da posição imagem, relacionando apenas os índices de refração absolutos de cada um dos meios e o raio da superfície refratora. Da mesma forma que a expressão para os espelhos esféricos, essa expressão também é uma expressão que não depende de θ. Como nós acabamos de ver, a expressão 2.28 independe de θ, ou seja, eu vou conseguir obter a posição do objeto apenas em função da posição da imagem e das características da interface, os índices de refração dos dois meios e o raio da superfície refratora. Nesse ponto ainda cabem
Duas observações. A primeira é, se você fizer o ponto objeto tender ao infinito, de modo que os raios provenientes do ponto objeto incidam sobre a superfície refratora em paralelo ao eixo da superfície, o raio refratado ele vai focar num determinado ponto do eixo que nós vamos chamar de foco imagem, de modo que a posição da imagem vai ser dada por esse ponto. Então, quando o P tende ao infinito, a posição da imagem tende ao foco imagem. E a expressão 2.28, fazendo essa relação, ela vai ficar nesse formato da expressão 2.29, ou seja, N2 dividido pelo foco imagem vai ser igual a N2 menos N1 dividido pelo raio da superfície refratora. Se fizermos ao contrário, o ponto imagem tendendo ao infinito, isso significa que o objeto está sobre um determinado ponto do eixo da superfície, chamado de foco objeto. Então, se o objeto está sobre o foco objeto, o raio incidente na superfície refratora ele vai refratar de tal forma que vai permanecer em paralelo com o eixo da superfície refratora. E aí, fazendo essa relação, ou seja, definindo o ponto objeto como sendo o foco objeto, a expressão 2.28 vai ficar no formato da 2.30, ou seja, N1, que é o índice de refração do meio 1, dividido pelo foco objeto, vai ser igual a N2, que é o índice de refração do meio 2, menos N1, dividido pelo raio da superfície refratora. Como nos três casos, na equação 2.28, 2.29 e 2.30, nós temos o lado esquerdo das expressões iguais a N2 menos N1 sobre R, nós podemos rearranjar uma expressão geral da seguinte forma. Então, nós temos, logo, N1 sobre P mais N2 sobre Q vai ser igual a N1 sobre o foco objeto, que vai ser igual a N2 sobre o foco imagem, que vai ser igual a N2 menos N1 dividido por R. Essa é uma expressão geral para a superfície refratora esférica.